Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica, 106.7. Amados irmãos e irmãs, iniciemos o dia de hoje, iluminados pela Palavra de Deus. Vamos caçar a nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como esse evangelho é lido na semana que antecede a ascensão do Senhor, é fácil compreendê-lo num sentido bastante superficial. Podemos achar natural que as palavras do Senhor, agora vou partir para aquele que me enviou, foram ditas antes da ascensão e se referem a este fato. Após a separação, após a morte e ressurreição, Jesus retorna ao Pai. No entanto, devemos nos lembrar que Jesus pronunciou essas palavras e o Evangelho nos relata isso antes da paixão. Agora vou para aquele que me enviou, ou seja, Jesus pensa na sua morte. Estamos na última noite de Jesus, na noite da última ceia, em que Jesus havia lavado os pés dos discípulos. É o capítulo 16 de São João, em que Jesus havia pronunciado as palavras da instituição da Eucaristia, em que Jesus profere o chamado discurso de despedida, o discurso do adeus. Naquela mesma noite que Judas o havia traído, iria traí-lo com um beijo, em que Jesus dá as últimas determinações ao grupo, aos discípulos. Partir para Jesus, ele fala da sua própria morte. Partir é dar a vida em sacrifício. E esta era a condição para o dom do Espírito Santo. Ele diz: se eu não for, o Consolador não virá a vós. A condição não era ascensão, no sentido estrito da palavra, mas ascensão no sentido amplo, isto é, Jesus que por meio da sua paixão, da sua ressurreição e da sua ascensão, agora sim, transforma o ser humano em si mesmo. Transforma a humanidade e a glorifica pela glória divina, tornando-a uma humanidade espiritual, ou seja, capaz de receber e transmitir o Espírito Santo. A própria ascensão é um fato bastante simbólico para mostrar que agora Jesus não vive mais na terra. A transformação da humanidade é fruto da obediência de Jesus ao Pai e do amor para conosco. Assim, Ele deu-nos sua própria vida, a fim de transformar a nossa vida na sua nova vida de ressuscitado. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Vou para aquele que me enviou. Certamente esta partida anunciada era para os apóstolos motivo de grande tristeza. E Jesus o disse:
Eis que a tristeza encheu o vosso coração. E ele explica que, em vez disso, devia ser motivo de alegria e confiança, porque é apenas uma separação aparente para uma união mais profunda, uma união de corações, uma união no Espírito Santo, que não era possível antes da paixão de Jesus. Quando ele pisava esse mundo, ele estava na Galileia ou na Judeia, na Samaria, numa cidade, estava em Jerusalém ou Jericó, estava em Belém ou em Caná da Galileia, estava com Pedro, Tiago e João, separados dos apóstolos, mas agora não. Ele está com todos nós sempre, por todo o mundo, em todos os tempos, na Eucaristia, dentro de nosso coração, na sua palavra. Ele está em todos os lugares. Vou para aquele que me enviou. Certamente esta partida significa isso mesmo. O Senhor estará sempre conosco. Desse modo, o Senhor Jesus também ilumina e transforma a nossa condição ante a morte de nossos entes queridos. E quantas pessoas que se foram nesse tempo de pandemia, quantas pessoas queridas, quantos paroquianos, todos nós em nossas comunidades paroquiais tivemos essa experiência. Lembro de tantos paroquianos, tantas pessoas queridas, tantos padres, bispos, tantas pessoas conhecidas e tantos anônimos. Tantas mães perderam os filhos, tantos filhos perderam os pais e as mães. Tantas famílias. Não são apenas os famosos, como o ator Paulo Gustavo, cuja missa vai ser celebrada hoje pela televisão, mas pessoas desconhecidas. Lembro de paroquianos como o Telmo, amigo querido, que todas as missas domingo à noite estavam conosco brincando. Pessoas amadas que se foram de nossa paróquia, com a menina do Roberto Carlos, estava sempre lá, e tantas pessoas, o Manuel, esposo da Luzia. Gente, não vou falar tantos nomes porque são uma multidão de pessoas. Eu lembro nosso memorial, eram tantos rostos, tantas pessoas, tantas histórias. Mas desse modo o Senhor Jesus também ilumina e transforma a nossa condição ante a morte de nossos entes queridos. Sabemos que por sua graça não estamos separados deles, mesmo que não possamos mais desfrutar de sua presença acessível. No Senhor temos a esperança e a alegria de estar íntima e profundamente unidos àqueles que nos são tão caros. Peçamos, meus irmãos, uns para os outros a graça da fé na presença espiritual do Senhor e também da presença espiritual de todos aqueles na vida tivemos a graça de conhecer e de amar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por eles, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a todos vós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. I am the bread
Central FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus